amada igreja na paz do Senhor Jesus. Desde já fico feliz com a presença da irmã Aparecida, tá? Obrigado por ter vindo. Irmã sumiu, está de volta, em nome de Jesus. Missionário também, não veio domingo, graças a Deus está aí. Fico feliz também, tá, missionário? Já estava pensando, nossa, vai terminar o culto, vou lá. Estava pensando. Tem que ir atrás, hein? Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. Nesta noite eu vou pregar sobre os mensageiros de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler Marcos 16, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beber algumas coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e o curarão. Pai querido, no poder do nome de Jesus, tua palavra é a verdade. Estamos na tua presença, Pai, diante da tua palavra gloriosa. Pai querido, fala com cada um de nós, meu Deus. Repreenda todos os demônios, todo impedimento. Tua palavra diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, Senhor, para que não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oh, Espírito Santo operando o Senhor, ninguém impedirá. Onde tiver um enfermo, que seja curado no nome de Jesus, pois é a tua palavra, Pai. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Irmão, pode sentar. Aqui nós vemos uma ordem de Jesus. Ele dando uma ordem para que os teus filhos, tuas filhas, vá por todos os lugares e prega a todas as pessoas, a toda criatura. E diz aqui a palavra de Deus: quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, ele já está condenado. Jesus fala dos sinais. Ele diz: os sinais seguirão os que creem. Em meu nome, vocês vão falar novas línguas. Em meu nome, aleluia. Ele está dizendo que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos serão curados. Glória a Deus. Jesus fala de sinais gloriosos. E nessa noite eu quero falar sobre os mensageiros de Deus. Quem são mensageiros de Deus? Eu e você somos mensageiros de Deus, porque nós estamos enquadrados nesta palavra de Jesus para pregar o evangelho a todas as pessoas. Você que é um mensageiro de Deus, você não tem se cansado de falar de Jesus. Quando você tem uma oportunidade, você fala de Jesus. Esse é um mensageiro de Deus. Quem é um mensageiro de Deus? É aquele que não está preocupado em quantas pessoas ele vai falar, ou ele vai pregar com quantas pessoas. Ele prega para uma pessoa, para duas, para 1000 se for preciso. Esse é um mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus não está preocupado em multidões, em qual é o seu chamado. Muitas pessoas, eles se preocupam: qual é o meu chamado? Por que eu estou nessa terra? O mensageiro de Deus, ele tem a certeza que o Espírito de Deus está sobre ele. O mensageiro de Deus, então, ele tem a certeza que ele está caminhando numa palavra. Não importa se as pessoas estão ouvindo ou não, este é o mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus é como Jeremias. Jeremias pregava para a nação e a nação virava as costas para ele. Jeremias falava, profetizava, e as pessoas não queriam nem ouvir Jeremias. Chegou um momento que prenderam Jeremias, puseram ele num poço, numa cisterna. Eles não queriam ouvir Jeremias. E Jeremias estava preocupado com isso? Não, Jeremias estava fazendo a vontade do Pai.
Os mensageiros de Deus, ele tem a obrigação de pregar, de falar do amor de Deus. Salvação já é com Deus. Amém? Você tem a obrigação de colocar a mão nos enfermos. A cura, então, Jesus que opera. Então você é um mensageiro de Deus. Você está dentro da palavra de Deus. O Senhor mandou eu ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, então será salvo. E quem não crer já está condenado. Então não importa, o mensageiro de Deus, ele não está preocupado se a pessoa vai crer ou não. Isso é com ele Deus. Você tem a obrigação de fazer o seu trabalho, de ser um evangelista, de ser um pastor, de ser um pregador, um obreiro. A Bíblia diz que nós somos trabalhadores na lavoura de Deus, nós somos cooperadores de Deus, e Deus vai recompensar cada um. Cada um terá o seu galardão. Saiba disso. Não importa se você pregou para uma pessoa, se foi para milhares. O importante é você fazer o seu trabalho para aquilo que você foi chamado. Se Deus te deu uma cidade, então prega na cidade. Se Ele te deu um bairro, prega no bairro. Se Ele te deu uma nação, prega nas nações. Amém? Todos são importantes na obra de Deus. Todas as pessoas são importantes. Não tem uma pessoa que não é importante. Deus, Ele está escrevendo. A sua história está sendo escrita. Deus está olhando o seu esforço nas mínimas coisas que você tem feito, com amor à obra de Deus. Tudo que você tem feito com amor, não esperando receber do homem, Deus vai te recompensar. Em Lucas 9 nós vemos o Senhor convocando os 12 discípulos e deu-lhe virtude de poder. O Senhor deu autoridade para eles curar os enfermos, expulsar os demônios. E Jesus falou com eles assim: nada leveis convosco no caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e ali saireis. Então, uma das ordens do Pai: não precisa você levar nada, que eu vou suprir a sua necessidade. O mensageiro de Deus, então, ele tem que crer que o Pai, que ele é dependente totalmente do Pai. Aqui nós vemos os mensageiros de Deus que submeteram a palavra de Deus. Eles não preocuparam em levar alforje. Porque levar alforje é para trazer muito. Os antigos usavam os alforjes, ainda usam em algum lugar, para colocar no cavalo, coloca ali as coisas, né? Então é um embornar. O alforje é um embornar. E você coloca então de um lado e do outro do cavalo ali, enche de mercadorias. Jesus falou: vocês não vão precisar, porque eu vou suprir a necessidade de vocês aonde vocês estiverem. Importante que vocês vá. E o lugar que chegar, se tiver enfermo ali, vocês vão curar. Se tiver algum demônio, vocês vão expulsar. Essa é a ordem do Pai. E a Bíblia diz que saindo eles percorreram toda a aldeia, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda parte. Então por toda parte que eles iam, maravilha operava. A Bíblia ela declara que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no passado é que opera agora, opera hoje. Só precisa do homem, a mulher colocar na posição e crer no poder de Deus, na virtude de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e ela colocou no seu coração: se eu conseguir chegar a Ele, tocar nas orlas da sua veste, então eu serei curado. O homem e a mulher de Deus precisam então de decisões.
precisa dar passo com decisões certas. Se eu tocar em Jesus, então vou ser curado. Quero te dizer que Jesus está aqui. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E são tais que o Pai está à procura de homens que crêem na presença dEle. Homens que buscam continuamente sua presença, ainda não vendo o Senhor. Você não está vendo Deus, mas continua buscando Ele. Eu continuo buscando porque eu creio. Eu não posso ver o Espírito, mas posso sentir o poder de Deus. Eu posso saber que Deus está aqui. Eu posso saber que Deus está tocando em corações. A Bíblia diz em Lucas 10 que depois disso, Jesus, ele enviou 70 homens. Ele pegou 70 discípulos e enviou de 2 em 2 a cada cidade em que havia de passar. Jesus falou com aqueles homens: vocês vão. Vocês anunciam que eu vou passar por essa cidade. Aonde vocês forem, eu vou passar. Diga que eu vou estar lá. E aqueles homens também tinham a mesma autoridade dos discípulos. Quero te dizer que você tem a mesma autoridade dos discípulos. Você é um desses 70. Se você crê no poder de Deus, milagre vai acontecer através da sua vida. Você precisa somente crer nas palavras do Deus eterno, o Deus que criou os céus e a terra. Você somente precisa crer nisso, para que sinais aconteçam através da sua vida. E a Bíblia diz então que esses homens saíram de 2 em 2. Isto é uma chave para que você não ande sozinho. Ande sempre de 2. Procura um amigo, uma amiga. Vamos comigo. Jesus sempre enviou de 2 em 2. Não quero fazer nada sozinho. Não queira glória sozinha. O Pai que enviou, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se um cair, o outro levanta. Se você estiver só, se você cair, dificilmente você vai se levantar. Honra o seu irmão. Lembre-se disso. É a palavra do Pai. Não seja, semana passada eu preguei sobre egoísta. Uma pessoa que quer andar sozinha é uma pessoa egoísta. Uma pessoa que fica no seu canto é uma pessoa egoísta. Uma pessoa que não se ajunta é uma pessoa egoísta. Lembre-se disso. Faça amigo. Reparta o pão, como diz a palavra do Pai. Não queira ficar longe. Deus não mandou isso. É a palavra do Pai. Eu comecei a imaginar que esses homens pregavam. A Bíblia ela não declara, mas eles eram homens obedientes. Os mensageiros de Deus foram homens obedientes ao Senhor. Você que é um mensageiro de Deus, seja obediente à palavra do Pai. Presta atenção que o Pai está falando através da sua palavra. Quer conhecer Deus? Abra as Escrituras. Você ali vai ter a história do Pai. Você vai ter a história da humanidade. Você vai ter a história do princípio, do fim, do meio. Quer conhecer Deus? Então começa a ver seus direitos, são testamento. Então nós estamos no Novo Testamento que o Pai nos deu. O Novo Testamento do seu sangue, a aliança que Ele fez conosco, para você conhecer o coração do Pai. E o que aqueles homens pregavam? Jesus vai passar nessa cidade. Jesus está vindo. O que os mensageiros de hoje estão pregando? Jesus está vindo. Ele está à porta. Continua pregando. Jesus está vindo. Ele está à porta.
Porque a palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, então entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Pregue a palavra. Os homens de Deus pregavam a palavra. Jesus está à porta. E quando aqueles homens chegavam, e quando havia alguém chorando, eles perguntavam. Não está escrito não, mas é a ordem que o Pai deu. O que você tem? Estou enfermo. Então seja curado no nome dele. Em nome de Jesus seja curado. Imediatamente aquelas pessoas eram curadas. E quando eles passavam, algumas pessoas retorciam, e eles então repreendiam os demônios saíam. Por que saía? Porque eles estavam na vontade do Pai. Eles não estavam questionando a Deus. Eles não estavam questionando. Eles estavam sobre uma palavra. Eles estavam sob uma palavra. Eles estavam debaixo de uma palavra. Amém? Então ele estava obedecendo uma palavra. Ele estava obedecendo. O Pai disse: vocês vão curar, vocês vão expulsar demônio, vocês vão falar novas línguas. Então você pode falar novas línguas. Então você pode profetizar. Então você pode curar os enfermos, que foi o Pai que falou. O Pai te disse: você vai colocar suas mãos sobre os enfermos serão curados. É a palavra dele. E no versículo 17 de Lucas 10: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Eles voltaram felizes. E Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeita o Espírito, alegrai-vos antes por estar os vosso nome escrito nos céus. A maior recompensa do homem é o reino dos céus, é a presença do Pai. A maior recompensa. O Senhor está falando da maior recompensa. O Senhor está querendo dizer para eles: continua trabalhando, continua curando os enfermos, continua repreendendo os demônios. Mas não precisa alegrar por isso, mas alegrei porque o seu nome está no livro da vida. Está escrito lá. A sua recompensa é a nova Jerusalém, a cidade santa. É isso que o Pai está dizendo. A nossa maior alegria é saber que vamos estar com Ele eternamente. A Bíblia diz que nós veremos o Senhor assim como Ele é, nós o veremos. Isso é a maior recompensa da igreja. É permanecer firme. Há perseguições, há. Muitas vezes somos perseguidos, muitas vezes não somos reconhecidos, mas o Pai está escrevendo. Quero te dizer que Deus tem enviado 2 anjos para cada um de nós. Enquanto um está te guardando, o outro está escrevendo a sua história, o que você tem feito, o que você tem passado. E lá no céu tem chegado notícia de você. Você é conhecido no céu. Em Atos 19 nós temos uma história dos 7 filhos de Seva, o sacerdote. Seus filhos tentaram expulsar um demônio, e os demônios não saíram, rasgaram a roupa deles
e eles expulsavam aquele demônio pelo Deus de Paulo. E o demônio então disse para ele: conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês, eu não sei quem é vocês. Os demônios conheciam quem era Paulo, os demônios conheciam quem era Daniel, mas aquele que não tem a marca do Pai, o demônio não faz questão dele de conhecer. Nem os demônios conhecem. Mas você, que o seu nome está escrito nos céus, os demônios te conhecem. É por isso que você passa perseguição. É por isso que muitas vezes você é afligido. Mas quero te dizer que você tem autoridade quando você levanta as mãos. Os demônios têm que sair e cair por terra. Quando você dá uma ordem no mundo espiritual, a sua palavra então ela é veloz. E ela tem que se cumprir. Porque Deus, Ele te deu autoridade. Então suas palavras ela têm poder. Não preocupe com aqueles que te perseguem. Não preocupe, porque maior é o que está em você, é maior o que está em nós do que está com eles. Não preocupe. Talvez você não está vendo, mas os céus estão abrindo ao seu favor. Os céus estão ao seu favor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Continua andando, continua caminhando. Talvez você pense que as coisas estão ruins, difíceis, está não. Deus é contigo. É a palavra, você tem que voltar na palavra e dizer: Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tenha certeza que o Senhor é contigo. Não preocupe com as mínimas coisas, tudo passa. Se você hoje está subindo, amanhã você vai estar descendo. A subida muitas vezes é difícil. Às vezes você tem que parar, às vezes você tem que descansar, mas você vai chegar lá no topo, e você vai começar a descer. Aí você vai começar a ver a brisa do Espírito Santo, o vento que Ele vai mandar. Se acalma, acalma sua alma, teu espírito. Continua fazendo a obra do Pai. Em Mateus 3, nós temos João Batista no deserto da Judéia. Ele apareceu num deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui nós temos um dos mensageiros de Deus pregando num lugar difícil, num lugar onde não tinha povo. Quando nós olhamos deserto, nós já imaginamos que é lugar quente, lugar árido, difícil a água, comida difícil. Mas João começa a pregar segundo o mover do Espírito Santo. E a Bíblia diz então que houve um mover muito grande, que as pessoas de vários lugares começaram a ir para o deserto, porque João estava obedecendo a palavra do Criador. Ele estava debaixo da palavra, ele não estava incomodando com quem ia ouvir sua voz. Ele precisava falar, mas ele não estava preocupado. Ele tinha certeza que o Espírito Santo ia mover, levar ele no lugar certo. Quero te dizer que Deus vai te levar no lugar certo. Deus vai te levar no lugar que você precisa abrir a sua boca. E você lá vai falar. E você vai anunciar a chegada do reino. Você vai anunciar um Deus real. Um Deus que Ele cumpra as suas promessas. João Batista era um homem que tinha uma igreja no deserto. Eu sou apaixonado com essa história.
Muitas vezes nós procuramos o melhor lugar para fazer uma igreja. E João Batista tinha uma igreja no deserto. E muitas vezes nós então vamos lá, o lugar melhor no bairro, e não vai ninguém. Mas João Batista tinha uma igreja no deserto. Não importa onde você está, importa você manter a sua posição na presença do Pai. Importa que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Não importa se uma pessoa vai te ouvir, se 10, 20, se 1000. O importante é você cumprir a vontade do Pai. Aqui nós temos em Mateus 13, nós temos uma parábola, uma história de um grande homem, de um grande mensageiro. Aqui nós temos o semeador. A Bíblia diz que tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e os comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvido, ouça. Aqui nós vemos, Jesus falou em parábolas, mas nós vemos aqui um mensageiro diante da vontade do Pai. Esse mensageiro então, ele sai com a palavra, ele semeia a palavra. E de repente, essa semente cai à beira de um caminho. E eu acredito que aquele mensageiro, ele imaginou: esse caminho passa por muitas pessoas. Aqui alguém vai ouvir a palavra. Alguém vai pegar essa semente. Essa semente, ela pode dar bom fruto. E na medida que ele lançou aquela semente, o inimigo veio e arrebatou aquela semente. E ele continuou semeando. Presta atenção que ele não ficou reclamando. Ele não ficou falando assim: nossa, não tinha ninguém hoje na igreja, eu estou desanimado de pregar. Ele não falou isso. Senhor, perdi meu tempo. Ele não falou isso. A palavra de Deus diz que aquele que sai andando e chorando voltará com júbilo com seu feixe. Quão preciosos os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação. Esta é a palavra do Pai. Então aquele guerreiro, aquele homem que andava segundo o Espírito, ele lança outra semente. E aquela outra semente, ela cai em pedregulhos. Mais uma vez ele perde, porque que ela não tinha uma terra funda. Mais uma vez ele perde uma semente. Quantas vezes nós pregamos e as pessoas não dão ouvido? Quantas pessoas têm desanimado e dizendo: Senhor, eu tenho pregado, mas ninguém tem dado crédito. Não te preocupe, continua semeando a semente, continua pregando a palavra do Pai. Esta é a vontade do Pai. Não importa se você quer ouvir ou se não quer ouvir,
importa que você está fazendo a vontade do Pai. A Bíblia diz que ele não desanimou, ele continuou semeando a semente, e ele chegou e semeou entre os espinhos. Talvez dizia: aqui os pássaros não vão comer, aqui o inimigo não vai roubar. Mas mais uma vez ele perde a semente. Mais uma vez ele perdeu aquela semente. Espinho fala de impedimentos. Pessoas recebem a palavra, mas a vaidade, em muitas coisas neste mundo, faz com que a pessoa tropeça. Mas o mensageiro, aquele homem, o mensageiro de Deus, um dos mensageiros, porque eu sou um dos mensageiros, você é um dos mensageiros de Deus. Então, um dos mensageiros, ele não desiste, ele então continua semeando a semente. A Bíblia declara que ela cai numa boa terra e dá 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Aqui então nós vemos aqui uma grande igreja. Aquele homem perseverou, aquele homem perdeu, não sei quantos anos levou, quanto tempo levou que ele semeou em pedra, em espinho, beira de caminho. Mas ele não desanimou, porque ele estava sob uma palavra, ele estava debaixo de uma ordem do Criador, que mandou ele ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então agora aquele homem volta feliz com seu feixe, porque ele semeou uma boa semente numa terra boa. Seja essa terra boa. Você que está me ouvindo agora, onde estiver, que essa semente possa, aleluia, ficar no seu coração, que ela possa dar fruto. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus. Faça um compromisso com Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Eu conheci um homem. Eu tenho mais de 30 anos no Evangelho, graças a Deus. Eu conheci um homem que ele julgava a si mesmo. Ele ia na igreja, todos os domingos ele estava lá, dava o dízimo, era dizimista. Estou te falando que eu conheci, mas nunca quis batizar, nunca quis fazer um compromisso com o Pai, nunca quis entregar a sua vida para Jesus. Por que uma pessoa faz isso? Porque ele julga a si mesmo. Ele acha que o sangue de Jesus não tem o poder de perdoar o que ele já fez. Então aquele homem, ele era um dizimista, ia na igreja, mas não queria batizar. Chegou um dia que Deus o levou. Amém? Você que vem na igreja, não faz compromisso, lembre-se disso. Vai chegar uma hora que o Senhor vai te chamar, e pode ser tarde demais. Então, o Evangelho é para hoje, é para agora. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Você que não participe do pão e do cálice do Senhor, você não tem como entrar no reino do céu. Porque Jesus diz que aquele que não participar do pão e do seu sangue, não tem parte com ele. Você pode vir na igreja o ano todo, mas se você não batizar, se você não submeter, aleluia, a palavra do Pai, a vontade do Pai, você não tem como entrar no reino do céu. Porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ah, pastor, mas que palavra dura.
A palavra é dura, mas todas as vezes que eu prego a palavra, eu lavo as minhas mãos. O dia que você chegar diante do juiz, você não tem como falar, nunca ouvi falar sobre isso, que eu teria que participar da ceia do Senhor. Eu nunca ouvi. Então está ouvindo hoje. Conserte a sua vida perante o Pai, para que você possa entrar no reino dos céus. Você que é trabalhador, saiba que Jesus nunca vai te deixar só. Paulo, escrevendo aos Timóteo, em 1 Timóteo 5, 17, ele diz assim: os presbíteros que governam bem, seja estimado por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligará a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Amém? A Bíblia diz que aquele que prega o Evangelho, que vive do Evangelho, Deus te chamou, Ele vai te honrar, Deus vai te manter. Amém? É a palavra do Pai. Esta é a mensagem que o Pai me colocou no meu coração. Continua fazendo a obra do Pai, fazendo a vontade do Pai. Não fica caçando palavra bonita para falar. O Pai não te dá a palavra, você tem que ter a coragem de falar. Tenha coragem de pregar o Evangelho assim como ele é. Não precisa ficar amaciando o ego das pessoas. Ah, Deus tem uma bênção, um carro para você. Eu quero te dizer que Deus tem um reino dos céus para você. Se você submeter a palavra do Pai, se você for obediente, então você verá o Senhor face a face assim como Ele é. Então você vai ver a glória do Pai. Essa é a maior vontade do Pai. Não é te dar um carro, uma casa, não é te dar isso. O Pai quer te dar o reino dos céus. É isso que o Pai está querendo. Hoje nós temos uma teologia só de prosperidade. Ah, o Pai vai te honrar com a casa, com o carro. Amém, se vir, amém. Mas se não vir, continua com o Pai. Você mora debaixo da ponte, tem problema não, mas mora com Jesus lá. Se você tem uma bicicleta, tenha com Jesus. Não seja ganancioso. Não anda desesperado. Porque o Pai quer te dar o reino. Você está construindo um palácio lá. Enquanto você obedece o Pai aqui na terra, os anjos estão construindo um palácio para você lá. Você vai chegar lá e você vai ficar espantado. Nossa, como eu sou rico. Que adianta um homem ser rico nessa terra e pobre para com Deus? Não adianta nada. Pai querido, no poder do nome de Jesus, vai repreendendo toda maldição contra o teu povo, Senhor. Toda palavra de peso no mundo espiritual contra a tua igreja. Teu povo é destruído agora em nome de Jesus. Onde tiver enfermidade, que seja queimada agora em nome de Jesus. Comece a tocar em ossos, tendões, nervos. Coloca, Pai, no lugar, no nome de Jesus. Teu nome será glorificado, Senhor. É em nome de Jesus. Vai entrando nos lares, abençoando as famílias. Essa pessoa que está me ouvindo agora, que seja curada em nome de Jesus. Seja livre, livre, em nome de Jesus, de toda enfermidade. Seja livre das drogas, dos vícios, vícios ilícitos, em nome de Jesus. E seja destruído agora em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Abençoe, Pai, os casais, Pai. Conceda a tua paz. Repreenda o espírito da separação, do divórcio. É em nome de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu abençoo a sua família em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Aleluia. Domingo estaremos de volta. Desde agora eu agradeço você por compartilhar nossas lives, no nosso trabalho, o trabalho da igreja. Tem nos ajudado a levar, o Evangelho. Este momento é o momento de nós ofertarmos na casa do Pai. Você que trouxe o dízimo, oferta, deposita o gasofilaço. Você que está me ouvindo, aonde você estiver, se o Espírito Santo tocou no seu coração, então lança uma semente nesse ministério. Nos ajude, aleluia, a levar o avivamento, a levar a presença do Pai. Nos ajuda a fazer a obra do Pai, amém? No nome de Jesus, glória a Deus.
Pai querido, abençoe poderosamente os dizimistas dessa igreja. Abençoa os ofertantes. Abençoa os mantenedores dessa casa. Que o céu se abra a favor de cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo a prosperidade. Eu repreendo o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos que eu vou te abençoar. Pai querido, no poder do nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Dai-nos, ó Pai, uma noite de bênção, Pai, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, seja com todos. Todos dizem. E escuta, terminado no nome de Jesus. Não sai sem pegar na mão do seu irmão. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.